Você acorda. Você faz um café e a primeira coisa que você quer é uma boa notícia. Aquela dada com credibilidade e imparcialidade. Então, tá feito. Café com Notícia. Trazendo as primeiras e principais notícias do dia. Café com Notícia. Bom dia, bom dia. Desperte para esse novo dia. Em 5 segundos, Café com Notícia. As principais notícias, Café com Notícia. Bom dia, está entrando no ar o Jornal Café com Notícias. Hoje, segunda-feira, 21 de novembro de 2022. O Café com Notícias chega trazendo as primeiras e principais notícias do dia. Para começar, tem a previsão do tempo. Café com Notícia. Previsão do tempo para segunda-feira, 21 de novembro. Centro-Oeste. Brasília, capital federal, apresenta nesta segunda-feira muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Os termômetros registram mínima de 16 e máxima de 26 graus. A umidade relativa do ar oscila de 55% a 90%. Campo Grande, em Mato Grosso do Sul, tem muitas nuvens com pancadas de chuvas isoladas. A temperatura varia de 21 a 31 graus e a umidade do ar é de 35% a 80%. Norte. Belém, no Pará, tem muitas nuvens com possibilidade de chuva isolada. A temperatura gira em torno de 24 a 32 graus e a umidade do ar vai de 55% a 90%. Rio Branco, no Acre, tem tempo com muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A temperatura oscila entre 23 e 35 graus e a umidade relativa do ar varia de 40% a 95%. Nordeste. Salvador, na Bahia, fica com sol entre muitas nuvens. A temperatura varia de 23 a 35 graus e a umidade do ar oscila entre 40% a 95%. Cachoeirinha, em Pernambuco, festeja aniversário com sol entre muitas nuvens. A temperatura mínima é de 19 e a máxima de 29 graus. A umidade relativa do ar vai de 40% a 90%. Sul. Curitiba, no Paraná, fica com tempo encoberto com chuvisco. A temperatura varia entre 14 e 29 graus e a umidade do ar gira em torno de 30% a 100%. O município de Floriano Peixoto, no Rio Grande do Sul, comemora aniversário com muitas nuvens, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A temperatura oscila entre 19 e 27 graus e a umidade relativa do ar é de 50% a 90%. Sudeste. Belo Horizonte, em Minas Gerais, fica com muitas nuvens com possibilidade de chuva isolada. A temperatura mínima é de 15 e a máxima de 29 graus. A umidade do ar vai de 40% a 100%. Nazaré Paulista, em São Paulo, tem muitas nuvens com possibilidade de chuva isolada. A temperatura varia de 13 a 29 graus e a umidade relativa do ar fica entre 40% a 100%. Entre a primeira e a segunda semanas de novembro, o estado do Rio de Janeiro apresentou aumento expressivo nos casos de Covid-19, passando de 4.368 de 30 de outubro a 5 de novembro, para 18.799 na semana seguinte, entre os dias 6 e 12 deste mês. Isso representa um aumento de 430%. A taxa de positividade dos testes da doença também subiu, chegando a 32% nos casos de exame por antígeno. Mas, conforme esperado após a vacinação, o aumento de internações não ocorreu na mesma proporção. Os atendimentos de casos de síndrome gripal nas unidades de pronto atendimento no período avaliado passaram de 573 para 693, uma alta de 21%. E 11 leitos de UTI a mais foram solicitados, chegando a 37. Em comparação, no pico da onda de Covid em 2021, a média diária de procura por vagas de tratamento intensivo chegou a 422. Já o número de mortes, por enquanto, não avançou. No total, foram 73 óbitos registrados até o dia 17 deste mês, ou uma média diária de 4,5, contra 163 em todo o mês de outubro.
De acordo com o pesquisador Cristóvão Barcelos, do painel Monitora Covid-19 da Fundação Oswaldo Cruz, os casos graves e óbitos ainda podem subir, acompanhando o ciclo esperado da doença, mas sem alcançar uma situação alarmante. A preocupação maior é com os grupos vulneráveis. O que a gente viu nas outras ondas era uma sequência separada por mais ou menos 2 semanas. A positividade, depois o aumento do número de casos, depois, infelizmente, o número de óbitos. Como grande parte da população está vacinada, esse impacto está sendo mais sentido em crianças, né? E o retorno de uma gravidade maior entre idosos e pessoas que têm doenças crônicas. Também é bom lembrar que o Rio de Janeiro e São Paulo sempre são os precursores dessas ondas, né? Em geral, elas começam nessas grandes cidades, grandes metrópoles e vão depois se espalhando pelo resto do Brasil. Barcelos recomenda que a população, especialmente a parcela que faz parte desse grupo, retome as medidas sanitárias de segurança, como o uso de máscaras em locais fechados e aglomerações. O item voltou a ser obrigatório em cidades fluminenses como Araruama e Paraíba do Sul, e em municípios como São Gonçalo e Petrópolis, a determinação já vigora em espaços como unidades de saúde, escolas e transporte público. Mas, para evitar que o cenário se agrave, é essencial que as pessoas completem seu esquema vacinal, já que a capacidade imune do corpo vai caindo com o tempo e as doses de reforço têm a função de aumentá-las novamente. Na capital do estado, quase 100% da população foi imunizada com o esquema inicial, mas apenas 36,1% já tomou as 4 doses. E entre as crianças, ainda não foram totalmente imunizadas quase metade daquelas entre 5 e 11 anos e 87% na faixa de 3 e 4 anos. Esta semana, os municípios do estado também começaram a vacinar os bebês com comorbidades. Apesar das poucas doses recebidas, a capital, que tinha reservado apenas um dia para a imunização, acabou prorrogando para mais 2 diante da baixa procura. Cerca de 35 mil pessoas morrem na Europa a cada ano devido à resistência a antibióticos por parte de micro-organismos como bactérias, fungos e parasitas. Mas é nos países mais pobres que a situação fica mais grave. Segundo a OMS, Organização Mundial de Saúde, a resistência aos antibióticos pode matar 10 milhões de pessoas por ano até 2050. A resistência antimicrobiana, como é conhecida, tem como principais causas o uso excessivo de antibióticos e o descarte incorreto das embalagens e medicamentos, que contaminam o solo, a rede de esgoto e as águas. De acordo com a médica do Serviço de Infectologia do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco, Cláudia Vidal, já foram identificadas diversas bactérias comunitárias que podem adquirir maior resistência por causa desse descarte indevido. A pneumonia que o paciente idoso ou um paciente suscetível faz, que é causada pelo pneumococo, por exemplo, já mostra grau de resistência antimicrobiana e alerta para preocupação. As bactérias entéricas, como eu falei, Salmonella e Shigella também, a bactéria que está relacionada com a gastrite, por exemplo, que é o Helicobacter pylori, já mostra resistência aos antimicrobianos que são naturalmente utilizados. Em 2010, foi instituída a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que prevê a cadeia reversa. É um mecanismo que reduz o impacto do lixo ao fazer com que as empresas também se responsabilizem pelo destino das embalagens dos produtos que comercializam. No caso dos remédios, as embalagens primárias, que têm contato direto com a medicação, devem ter tratamento especial. As farmácias, por exemplo, recebem de volta esse material para encaminhá-lo para incineração ou outro destino que não contamine nem o solo nem a água, conforme explica Cláudia Vidal. Então nós temos na realidade hoje uma parceria grande com a indústria farmacêutica, com as farmácias que fazem a venda, a distribuição e a venda dos medicamentos e também com algumas unidades de supermercados, redes de supermercados e unidades básicas de saúde. Então em cada município a recomendação é que a população procure ou na farmácia, ou numa rede de supermercados, ou na unidade básica de saúde, descartar o medicamento que não foi utilizado, ou mesmo que foi utilizado, e não colocar no lixo comum. O descarte correto das embalagens é um dos temas tratados na Semana Mundial de Conscientização Antimicrobiana,
que acontece entre esta sexta-feira e o dia 24 de novembro e tem transmissão ao vivo pela internet. A ideia é mobilizar os atores da cadeia no esforço de uma abordagem mais ampla sobre o problema. Café com Notícia. As principais notícias do dia a dia. Nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouquinho tem mais Café com Notícias para você. Café com Notícia. As principais notícias do dia a dia. E o nosso Café com Notícias está de volta aqui na sua rádio. Quem está à procura de um relacionamento e utiliza para isso os aplicativos, é preciso ficar atento para não cair em golpes e até ser vítima de sequestro. No estado de São Paulo, de acordo com informações da Polícia Civil, foram registradas 94 ocorrências de extorsão mediante sequestro e mais de 90% delas ocorreram por meio de perfis falsos em aplicativos de relacionamentos. Para se ter uma ideia do aumento de sequestros no estado neste ano, em 2021, segundo dados da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, foram registrados 23 casos. Ainda de acordo com a Polícia Paulista, os suspeitos costumam observar usuários que ostentam alto poder econômico nas redes sociais e marcam encontros abordando as vítimas em ruas desertas. Uma forma de se proteger, segundo o professor de Antropologia do Direito da Universidade de Brasília, Wellington Caixeta Maciel, é evitar vincular o perfil no aplicativo de relacionamento com as outras redes sociais, como Facebook e Instagram. Evite se expor, porque as redes sociais são uma vitrine, as pessoas acabam se expondo da forma que elas querem ser vistas. Só que ao se mostrarem de determinada forma, pelos seus feitos, pelos seus gostos e hobbies, enfim, ela acaba atraindo, pessoas indesejadas, pessoas que querem, na verdade, tirar algum proveito, e aplicar golpes. Caso a conversa no aplicativo evolua para um encontro pessoal, Wellington também citou quais cuidados é preciso ter para garantir a segurança. Caso chegue a esse estágio, marcar para lugares conhecidos, preferencialmente lugares públicos ou lugares que você conheça ou que as pessoas já te conheçam, seja o atendente, o garçom, o gerente, enfim, as pessoas já saibam quem é você, porque você já terá estabelecido ali uma rede de proteção. Além disso, mesmo sendo um encontro particular, sigiloso, enfim, é importante colocar sempre alguém a supervisionar, ou seja, você informar a um amigo, a um familiar, a alguém próximo. De acordo com a Polícia Civil, neste ano já foram presas 251 pessoas e 9 adolescentes foram apreendidos por participações em crimes de sequestro mediante extorsão. Levantamento da Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro aponta que de 2019 até novembro deste ano, 11% das crianças que nasceram no Rio de Janeiro tinham menos de 37 semanas, ou seja, nasceram prematuras. Um desses bebês é Alice Pose Bazan. Nasceu com 25 semanas, pesando 685 gramas. Precisou ficar internada por mais 100 dias em uma UTI neonatal do Hospital Estadual Azevedo Lima, até receber alta. Emocionada, a mãe Júlia Pose conta que o atendimento humanizado contribuiu para salvar a vida da filha. Eu não esperava ser tão bem acolhida, sabe? Pela forma que fui tratada, pela forma que eles atenderam a minha filha. A Alice hoje está em casa, ela pode estar comigo, e isso não tem preço, né? Eles salvaram a vida da Alice. Então, o que me deu muita força quando a Alice estava internada foi ter visto o relato de outras famílias que passaram por essa situação. E uma campanha Novembro Roxo, presente em todo o território nacional, tem como objetivo alertar a sociedade sobre os riscos e causas da prematuridade e meios de a gestante manter uma gravidez segura, como, por exemplo, a Política Nacional de Humanização do Sistema Único de Saúde. Rafael Forneroli, assessor técnico de humanização da Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro, ressalta que o programa tem importante papel na linha de cuidados. Uma das diretrizes mais importantes da política de humanização é o acolhimento. E para ser acolhedor, pode ser qualquer categoria profissional. Todos nós que estamos dentro dos equipamentos de saúde temos que ser acolhedores com os nossos usuários.
Então, resumindo, a questão é: a humanização tem que trabalhar de forma multidisciplinar, baseada numa política pública, que é a Política Nacional de Humanização. Rafael explica algumas linhas adotadas no acolhimento de mães e bebês, como redinha, canguru, mas ressalta que todos precisam ser indicados por profissionais de saúde. Nossos projetos, que é o banho do furô, que ele diminui o estresse pelo recém-nascido, o polvinho de crochê, é como se os tentáculos do polvo se assemelhassem ao cordão umbilical, fazendo com que o recém-nascido se sinta acolhido como se estivesse ainda dentro do útero materno. Outros projetos também que nós temos, não está ligado só à prematuridade, que é sempre o parto humanizado. A gente tem um parto na água em algumas unidades nossas, que diminui a dor, o tempo de trabalho de parto. E nos dias 22 e 23 deste mês, acontece o segundo simpósio de prematuridade no Hospital da Mãe, em Mesquita, Baixada Fluminense, com temas como o olhar humanizado e a importância paterna na unidade de terapia intensiva neonatal. Novembro abre o período de chuvas na maior parte do país e também o período de alerta no combate à dengue. É nos meses mais chuvosos, geralmente de novembro a maio, que aumenta o número de casos de dengue. Neste ano, esse aumento já pode ser percebido. Segundo o Ministério da Saúde, até a primeira semana de novembro foram confirmados 1.374.000 casos de dengue em todo o país, quase 200% a mais que no mesmo período do ano passado. O número de mortes também aumentou. O ano ainda não acabou e 951 pessoas já tiveram o óbito confirmado por dengue. A tendência é bater o recorde de 2015, quando foram registrados 986 óbitos. E como ainda não existe vacina, a melhor forma de prevenir é evitar a multiplicação do mosquito, que transmite não só a dengue, mas também a zika e a chikungunya, o Aedes aegypti. A receita é eliminar os criadouros de mosquito, reservatórios que podem acumular água parada, pratinhos de planta, pneus velhos e até tampinhas de garrafa. Cássio Peterca, diretor do Departamento de Imunização e Doenças Transmissíveis do Ministério da Saúde, explicou por que é importante o compromisso de cada pessoa. Então é importante que cada um de nós façamos uma vistoria, olhemos nossas casas, nossos locais de trabalho, por onde estejamos passando, para que não deixemos qualquer objeto que possa acumular água. É importante lembrar que os ovos do Aedes podem durar sem água mais de 1 ano e quando entra em contato, nasce novamente o mosquito, dando origem ao ciclo biológico e também à transmissão de dengue, zika ou chikungunya. Já o médico infectologista Julival Ribeiro lembrou que o poder público também precisa estar atento para problemas coletivos, como a falta de saneamento básico. Saneamento básico, que o Brasil é tão crítico nessa área e que são verdadeiros criadouros dentro desses esgotos que ficam água parada para o mosquito. Em casos de suspeita da doença, a recomendação é procurar assistência médica. Febre alta que começa de maneira abrupta, dores no corpo, dor de cabeça e manchas vermelhas na pele são sinais de infecção. Idosos e pessoas com doenças crônicas como diabetes e hipertensão têm maior risco de desenvolver as formas mais graves da doença. Começa na próxima quarta-feira, dia 23, a edição número 20 da tradicional Festa Literária Internacional de Paraty, que este ano será presencial. Serão 5 dias de atividades que incluem mesas redondas, apresentações musicais, sessões de filmes, saraus e jogos. Há ainda programações paralelas, com estandes de editoras e autores, comercialização de livros e um evento chamado Flipinha, voltado para crianças. A Flip é realizada desde 2003 no Centro Histórico de Paraty, patrimônio mundial no litoral sul do estado do Rio de Janeiro. Janeiro voltou a recomendar aos municípios o uso de máscaras, especialmente em unidades hospitalares. Além disso, também foi recomendada a testagem de casos de síndrome gripal, o distanciamento físico, a higienização das mãos e o isolamento de casos suspeitos de confirmados. A recomendação é dada em um momento de expansão da Covid-19 no estado. Em 15 dias, o número de casos subiu 430%. O número de mortes no Brasil ainda não retornou ao patamar anterior ao verificado antes da pandemia da Covid-19. Isso é o que indica o levantamento realizado pela Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais.
Em números absolutos, foram registrados de janeiro a outubro 1.241.779 óbitos, número 14% maior que as mortes nos 10 primeiros meses de 2019, antes do surgimento do novo coronavírus. Na comparação com os números registrados nos anos onde a pandemia esteve no auge no país, verifica-se uma redução de 18% em relação ao ano passado e aumento de 0,6% em relação a 2020. Café com Notícia. Café com Notícias encerra a sua edição desta segunda-feira, hoje dia 21 de novembro de 2022. Obrigado pelo teu carinho, pela tua audiência e voltaremos amanhã, terça-feira. Forte abraço e até lá!